bênçãos, de privilégios e de deveres a todos os cristãos. Agora, ele vai começar a falar, e aí, se você tiver Bíblia, pode abrir no capítulo 6 de Efésios comigo. Ele está se despedindo dos irmãos. E ele diz, no mais. Ou quanto ao mais, depende da sua tradução. Agora, ele vai pegar tudo isso e vai terminar dizendo, a vida cristã é uma guerra. A caminhada cristã é uma guerra. Vocês estão caminhando em terreno hostil. Ele vai dividir essa carta em 3 partes. Essa última porção em 3 partes. Ele vai, do capítulo, a partir do versículo 10, ele vai dizer que existe uma armadura que nós devemos vestir. Aí ele vai dizer quais são os detalhes, do que é composta essa armadura. E ele vai terminar dizendo como é que a gente usa essa armadura. E agora, antes da gente entrar, a gente precisa acordar alguns pontos importantes para entender o que é que Paulo está dizendo aqui. Primeiro, ele vai começar dizendo no versículo 14. Ó Jesus. No capítulo 6, versículo 11, dizendo, com toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, esse é um ponto importante para a gente entender essa carta. Paulo está dizendo que o fato de nós termos sido resgatados, regenerados, aproximados, o fato de nós termos o Espírito Santo da promessa no nosso interior, o fato da gente ter uma família boa, da gente ter um chefe bom, da gente honrar os nossos pais, da gente ter a bênção de Deus na nossa vida, nada disso significa que a gente não vai ser tentado. Isso não nos torna imunes a não cair nas ciladas do diabo. Ah, eu sou regenerado, pode cair na cilada do diabo. Eu sou um ótimo esposo, pode cair na cilada do diabo. Ah, eu honro meus pais. Você só vai viver mais. Mas você pode cair na cilada do diabo. Uma outra coisa importante. Esse texto, lembra que eu falei de contexto? Efésios 6 deve ser lido a partir do que Paulo falou nos outros 5 versículos. Isso significa dizer que quando Paulo vai falar de justiça ou de verdade, ele não está falando de uma característica moral somente. Porque se ele estivesse falando que verdade é uma característica moral, uma pessoa que não crê em Deus, mas é verdadeiro em tudo aquilo que fala, então essa pessoa está cingido do Evangelho. Concorda? Se ele está falando de justiça, como sendo um aspecto moral que pode ser desempenhado pelo ser humano, independente de Deus, então alguém que é justo, mas não crê em Deus, pode se vestir da armadura de Deus, concorda? Então Paulo aqui não está falando de uma verdade comum, nem de uma justiça comum. Ele não está falando de características morais, mas ele está falando de características que só podem ser desfrutadas em Cristo Jesus. E distante de Cristo Jesus, por mais verdadeiro que você seja, você ainda pode cair nesse lado do diabo. Se a verdade que nós temos em nós e que nós conhecemos e que nós praticamos não é a verdade do Evangelho, nós somos um alvo fácil para cair nesse lado do diabo. Ele também vai começar no versículo 10 dizendo: sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus. Então aqui, antes dele falar sobre as ciladas do diabo, ele vai dizer: olha, só existe uma forma de você não cair nesse lado do diabo. E essa forma é
sendo fortalecido no Senhor e na força do seu poder. E uma coisa muito importante, embora Paulo esteja falando de guerra, ele não está falando da gente tentar ganhar nada. A expressão que ele usa no versículo 14 é: portanto, fiquem firmes com a verdade, investindo a couraça da justiça. No versículo 3 ele diz: por isso peguem toda a armadura de Deus para que possam resistir. Então Paulo aqui não está falando que nós estamos guerreando para ganhar algo, porque tudo que precisava ser ganhado já foi. Cristo venceu. Não foi sobre isso que nós pregamos aqui, que nós cantamos? Cristo veio, viveu, morreu, ressuscitou e vitorioso ascendeu aos céus. Então aquilo que precisava ser ganho, já foi ganho. O mistério que estava oculto pelos séculos dos séculos foi revelado a vós. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então aquilo que precisava ser ganhado, já foi ganho. Por isso que ele está falando aqui de resistir. É como se houvesse uma cidade, e essa é uma figura que é usada no Novo Testamento, é como se houvesse uma casa, tem um ladrão lá dentro, um cara que é um feroz, vem outra pessoa que é mais feroz que ele, amarra o cara, toma a casa, e agora? A casa é de quem? A casa é dele. O que ele precisa fazer? Proteger para que ninguém entre. Então aqui nós estamos falando de um território que já está ganho. Nós estamos falando de uma coisa que já foi conquistada. O que Paulo vai dizer? Ele diz: desde agora a coroa da justiça já me está reservada. Ele não está correndo para alcançar a coroa já é dele. E essa é uma coisa importante. Se nós formos aproximados de Jesus, aquilo que precisava existir em nós, já existe. Ele vai falar lá, olha, no versículo 2, como o que foi que a gente viu no versículo 2, ele diz que bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Então, tudo aquilo que nós precisamos está na pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é a imagem do Deus invisível. Amém. Ele é o primogênito da criação. Nele todas as coisas foram criadas, sem Ele nada do que foi feito se fez. E mais, Ele é a exata expressão do seu ser. Então, tudo aquilo que Deus é está contido em Cristo Jesus. Então, o nosso coração já foi conquistado por Cristo Jesus. Paulo, quando escreve o Romanos 6, o que ele vai falar? Ele vai dizer: olha, os irmãos lá de Roma estavam ouvindo falar, presumo eu, que onde há muito pecado, quanto mais o pecado, mais graça. Foi assim que eles entenderam. Aí Paulo diz: acaso pecaremos nós para que a graça seja mais abundante? 6:1 começa assim. Aí diz: de modo nenhum. Como nós que morremos com Cristo, com eles ressuscitamos, podemos continuar vivendo no pecado? Então, isso já foi conquistado. Você já foi para a cruz, você já foi crucificado, você já foi ressuscitado com Cristo. É o que fala Romanos 6, não sou eu que estou falando isso. Paulo está dizendo aqui: vistam-se da armadura de Deus para receber e para desfrutar aquilo que já existe e que já está na sua mão. Paulo, ele está tão convicto disso, que lá no capítulo 1 ele já começa a dizer isso. Capítulo 1, versículo 22. Ai, Jesus. Versículo 19, na verdade. E qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder,
Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais. Então, a suprema grandeza do seu poder. No versículo 11, ele vai dizer como é que vem essas ciladas. Então, nós já estabelecemos algumas coisas. Nós sabemos que nada vai nos deixar imunes a cair nas ciladas. No versículo 11, ele vai dizer assim, que, alguém pode ler? Como é que essas coisas vêm, esses ataques vêm? Sim. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele fala das ciladas do diabo, e mais na frente ele vai dizer que nós devemos tomar cuidado com os dardos inflamados do inimigo. Então aqui ele está falando que existem ciladas, existem dardos inflamados do inimigo sendo lançados. Então, tendo estabelecido isso, vamos para o texto. Vamos ler. A partir do versículo 10, ele diz: quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Essas duas frases, elas estão parecendo paralelas, porque significa dizer que vestir-se da armadura de Deus significa ser revestido do poder de Deus. Não é que a armadura de Deus está fora de Deus. Não é que Jesus é uma coisa e a armadura é outra. A armadura é o próprio Cristo. A armadura é o próprio Deus. Então, quando ele estiver falando de qualquer coisa aqui, nós estamos falando de revestir-se de Deus. Por quê? E agora ele vai falar que contra o que nós não estamos lutando. Ele vai dizer, versículo 12, quem pode ler? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, isso é uma coisa muito importante. A nossa luta não é contra aquilo que foi colocado anteriormente. A nossa luta não é contra a nossa esposa, não é contra o nosso esposo, não é contra o nosso pai, não é contra o nosso filho, não é contra o nosso chefe, não é contra o nosso empregado, não é contra o nosso irmão. A nossa luta não é contra pessoas físicas, nem PJs. A nossa luta é contra algo espiritual. Continuando no versículo 13, o que ele vai dizer para a gente? Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal e depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Então, olha, importante. Paulo aqui está falando que só existe uma forma de resistir. É com a armadura de Deus. E que se nós usarmos, ainda depois dos ataques, nós estaremos inabaláveis. E agora ele vai entrar nos itens da armadura. O primeiro item da armadura é no versículo 14, quem pode ler? Portanto, fiquem firmes, livrem-se com a verdade e vestimos a couraça da justiça. Olha, a couraça da justiça é antecedida por uma coisa aí que é cingindo-vos com a verdade. Esse verbo cingir parece ser um verbo no português, mas na verdade é uma peça da armadura. É como se fosse um cinto. Um cinto que segurava todas as coisas. Então você tinha a couraça, você tinha a parte de baixo da armadura, você tinha a sua espada, você tinha o seu escudo. Então tudo isso precisava ser pendurado em algo que ficava na cintura, que era o cinto. Então, sem o cinto, eu não conseguia segurar uma espada. Sem o cinto, eu não conseguia segurar a couraça. E ele diz que esse cinto é o cinto da verdade. E que verdade é essa? Capítulo 4, versículo 20 e 21. Aqui vai dizer assim, ó.
Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos segundo a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo desejos e enganos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da voz da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, a verdade aqui, que Paulo estabeleceu anteriormente, é a verdade do Evangelho. Então, não importa qual é a nossa verdade. Se a nossa verdade está em desacordo com a verdade do Evangelho, nossa verdade é uma verdadeira mentira. Então, o que é que o Evangelho fala? O que é que o Evangelho fala sobre eu e sobre você? Lembra lá no capítulo 4, final do capítulo 3 de Mateus, fala que Jesus foi batizado, veio lá uma voz do céu dizendo: Este é meu filho amado em quem me compraz. De novo, isso é muito importante, é o meu filho amado em quem me compraz. O que acontece em seguida? O Espírito leva Jesus ao deserto para ser tentado. Quem leva? O Espírito leva, não é Satanás que leva. Para quê? Qual é o objetivo? Ser tentado. Depois de 40 dias e 40 noites, aparece o diabo. O diabo poderia aparecer no primeiro dia? Poderia. No quinto? No 10º? Poderia. O diabo pode te tentar hoje? Pode. Amanhã? Depois da manhã? Pode. Você sabe quando isso vai acontecer? Não. Então por que a gente tem o hábito de buscar a Deus quando a tentação chega? Então por que a gente tem o hábito de começar a ler mais a Bíblia quando aparece alguém doente na nossa família? Ou orar mais quando a gente é afligido no nosso dia a dia? O fato é vigiar porque não sabem nem o dia nem a hora. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. A primeira coisa que ele chegou lá foi jejum e oração. Quando a tentação chega, Jesus, ele resiste. Mas é claro, 40 dias, ele não estava de cara para cima. Ele estava dedicado à comunhão com o Pai. Quando a tentação chega, a tentação chega. E o que é que Satanás diz? O que é que Satanás diz logo de primeira pergunta? Ele diz uma coisa. Filho de assim, Deus. Se tu és filho de Deus, Transforma essas pedras em pão. Às vezes a gente olha para esse texto pensando somente numa questão de poder. E eu digo para vocês, ali está uma luta contra a identidade. 40 dias antes o Senhor estava sendo batizado. Vem o pai e diz: Este é meu filho amado em quem me comprazo. 40 dias depois Satanás vem, chega e diz: Se tu és filho de Deus, você é filho de Deus? Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E aí depois, se tu és filho de Deus, faça isso. Se tu és filho de Deus, faça aquilo. Esse é um evangelho que Satanás criou. Dizer que a nossa identidade está associada ao que nós temos, ou ao que nós podemos fazer. Só que o que fazia Jesus ser filho de Deus não era ter pão. Ele era filho de Deus. E o que faz, Tony, você ser filho de Deus, não é a saúde do seu.
E o que faz eu ser filho de Deus? Não é eu ter dinheiro para pagar. Eu sou filho de Deus. Por quê? Porque eu fui resgatado. Paulo diz que nós estávamos alheios à promessa, mas fostes aproximados pelo sangue de Jesus. Durante a vida toda de Jesus, Satanás quis jogar contra Jesus a sua identidade. No final, quando ele estava na cruz, ele disse: tu és filho de Deus, desça da cruz, salva a ti e a nós mesmos. Essa é a verdade do Evangelho. Que o Evangelho não nos deixa imunes ao sofrimento. Ele continua dizendo que existe a couraça da justiça. E a gente pode ver isso no capítulo 4, versículo 24. O que é essa justiça? Ele diz que: e a revestivos da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, o que é a justiça aqui? A justiça aqui não é somente eu ir no posto ali, comprar uma bala, dar R$10 e o cara me dá 19 e eu devolver. Justiça aqui é o Filho de Deus morrendo no nosso lugar para satisfazer a pena que era para nós. O salário do pecado é a morte, então alguém precisa morrer. Ele, o justo, morreu e se fez justiça por nós. Revestidos da couraça da justiça, Deus nos justificou. Satanás não tem do que nos acusar, porque a lei do Espírito e da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. É isso que fala em Romanos 7. Ele continua dizendo: calçai-vos com a preparação do Evangelho da paz. Isso é uma coisa interessante. Paulo aqui, ele está utilizando primeiro ele está se referindo a alguns textos que Isaías fala. Em Isaías 11, por exemplo, Isaías vai falar da sandália. Em Isaías 57, a partir do início, ele vai falar de algumas outras coisas, como a couraça, como a própria espada. Isaías também vai se referir. Aqui Paulo ele provavelmente está utilizando como figura a armadura do soldado romano. E ele diz que a sandália ela nos guarda de algo. Normalmente, o que era que acontecia? Os caras iam para a guerra, aí você imagina o exército descalço. E aí os caras jogavam espetos na terra. Os caras iam marchando e os pés todos rasgados. Então, as sandálias, elas eram indispensáveis para que eles conseguissem caminhar na guerra. Porque se eles não estivessem com a sandália, eles não conseguiriam andar. Eles poderiam estar cingidos, eles poderiam estar com a couraça, eles poderiam estar com tudo. Mas se os pés deles não estivessem vestidos, calçados, eles não conseguiriam andar. E, já que ele está falando de Evangelho da Paz, de que paz Paulo está falando aqui? Nós vimos hoje. Qual é a paz? Nós vimos agora há pouco. Capítulo 2, versículo 14. Ele vai falar aqui: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Jesus, porque Ele é a nossa paz. De dois povos ele fez um sol na sua carne e derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. Então a paz a que Jesus está falando aqui é uma paz que nos reconciliou com Ele mesmo, mas também que nos reconcilia com o nosso irmão. E esforcem-se diligentemente por preservar a unidade do vínculo da paz. Eu falo para vocês, nada
que não seja uma fidelidade à Escritura e ao Evangelho é justificativa para que nós não tenhamos paz com nossos irmãos. A maneira de nós arrumarmos a cadeira, os hinos que nós louvamos, a não ser que eles sejam heresias ou teológicos. A maneira como a gente senta, se o nosso grupo começa às 6 ou às 19, nada deve tirar a nossa paz de comunhamos com os outros. Porque a paz da reconciliação de Deus conosco acabou com o mundo de separação entre nós e os nossos irmãos. Mais à frente, ele vai falar do escudo da fé. No capítulo 3, versículo 17, ele fala sobre isso, quando ele diz que, e assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vós enraizados e alicerçados em amor. Primeiro, Paulo está falando de fé, como a gente viu. Uma fé que nos trouxe a graça, pela fé vocês foram salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é o que ele vai falar nos capítulos anteriores, mas por outro lado ele diz que essa fé, ela deve ser revestida em amor para os nossos irmãos. No fim, ele vai dizer que tomem o capacete da salvação. E aí nós já vimos aqui salvação, Paulo está se referindo. Mais à frente ele ainda vai dizer que nós devemos tomar a espada do Espírito. Geralmente na Bíblia a espada ela vai aparecer com pelo menos 2 termos diferentes. Um termo é mais associado a uma espada longa, que era utilizada pelo soldado romano, e uma outra espada, um termo grego que é utilizado para uma espada que mais parecia um punhal, que era utilizado mais para um combate corpo a corpo, quando a pessoa estava mais próxima. É essa segunda espada que Paulo está se referindo aqui, e ele diz que tomai, pois, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aqui, talvez seja uma das maiores causas da nossa queda nesse lado. Geralmente, pessoas que conhecem pouco a palavra de Deus são pessoas que caem muito. E o pior, nem sabem o que estão caindo. O exemplo de Mateus 4 é um exemplo para nós. Jesus, ele utiliza a sua palavra como contra-ataque. E um povo que não conhece a palavra de Deus está fadado a se enganar. Não existe outra coisa que seja inerrante que não seja a palavra de Deus. Se o que eu falo está em desacordo com a palavra de Deus, eu preciso ser combatido. Não eu ir, mas aquilo que eu estou pregando. Sabe por quê? Porque quando Paulo fala na palavra de Deus, ele diz que é a espada. Tudo o resto é de defesa, mas aqui é de ataque. Paulo está dizendo, tome a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se você não conhece a palavra de Deus, eu posso chegar aqui hoje à noite e falar um monte de baboseira e vocês nem saberem. E mais, vocês acreditarem e vocês levarem isso para a sua vida. E terem a impressão de que estão servindo a Deus, mas estão em desacordo com a palavra. E o resultado é que isso não vai causar em nós verdadeira transformação. Então, sabe aquela frase que a gente às vezes cresceu ouvindo, que a letra mata e o Espírito vivifica, para dizer que a gente não deve ler a Bíblia muito, porque senão a gente vai ficar doido? Que a letra mata, mas o Espírito vivifica.
para criar uma geração preguiçosa e que não conhece a palavra de Deus. Eu entrei na vida da igreja há 14 anos atrás. Se há 14 anos atrás você pegasse uma criança de 4 anos de idade, talvez menos, e você perguntasse a ela assim: como é que você é essa aula? Aí ela dizia: ó Senhor Jesus. Aí dizia: e aí? E onde é que está isso? Romanos 10:13, não é isso? Se a gente for salvo, tem que fazer o quê? Negar a vida da alma. Onde é que está isso? Mateus 16:24. Então, a gente não pode permitir que exista nenhum intermediador entre nós e isso daqui. O que vai nos salvar do nosso dia a dia não é só ouvir o William pregando, nem o Davi, nem o Bruno, por melhores que eles sejam. A gente precisa conhecer a palavra de Deus. A gente precisa conhecer a palavra de Deus para que nós apliquemos a nossa vida. Para que nós julguemos as nossas ações. Como o apóstolo Paulo vai falar em Atos. Para que nós julguemos os outros, julguemos o mundo. Para que nós julguemos a igreja, a fim de ajudar os nossos irmãos. Para que nós julguemos os profetas e as profecias. E para que a gente não caia naquilo que aconteceu com a igreja em Éfeso. Que por não utilizarem a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, lá em Timóteo, depois a gente vai ver uma igreja que era cheia de falsos profetas e falsas heresias. Por fim, ele vai dizer: orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, no versículo 18, por todos os santos. A gente poderia ler o versículo 13 e ler o versículo 18. Era como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: olha, por isso peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mal e depois de terem vencido o maligno, vencido tudo, permanecer inabaláveis, orando em todo o tempo do Espírito. Peguem toda a armadura de Deus, orando em todo o tempo do Espírito, orando por vocês e pelos outros. Se nós vemos irmãos errando, nós precisamos ter um coração de orar. Essa é uma das formas de se munir Na verdade, essa é a forma de se munir da armadura de Deus. E ele disse: orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Aqui, Paulo termina o capítulo dizendo: sabe como é que você vai praticar tudo isso? Sabe como é que você vai ser um bom pai, um bom filho? Sabe como é que você vai ter um casamento no qual você, se você é homem, exerce ali o papel de Cristo, a ponto de dar a vida pela sua esposa, e para a esposa cumprir aquilo que ele fala no capítulo 5? Sabe como é que você vai ser um bom filho? Sabe como é que você vai ser um bom patrão, um bom empregado? Revista-se da armadura de Deus, orando em todo o tempo no Espírito, por vocês e pelos outros. Paulo está falando que existe uma guerra, que nós já começamos vitoriosos, e não somente isso, a vitória é certa, é o cavalo branco,
Ele saiu vencendo para vencer, é o que diz Apocalipse, o livro de Apocalipse. Então, em outras palavras, Paulo está falando, e aí eu vou parafrasear o Piper. Ele está dizendo, faça guerra. Ele está dizendo que o cristianismo ele não é um acordo de paz com tudo. Ele não é um acordo de paz com a gente mesmo. Ele é uma declaração violenta de guerra. Nós não fomos chamados para sermos compassivos e misericordiosos com aquilo que Deus rejeita. Na nossa vida hoje, existem coisas que Deus rejeita. Eu não convivo com vocês. Essa é a ajuda. Eu não sei o que tem na sua vida que está em desacordo com a palavra de Deus. Mas você sabe. Se você não sabe, nós precisamos orar. Porque o Evangelho está declarando uma guerra violenta contra isso. Se a nossa luta é contra algo que não são os principados e potestades, nós precisamos declarar guerra contra isso. Se a base de operação do inimigo de Deus ela está em atividade, ela precisa ser derrotada. E eu vou dizer, a maior base de operação de Satanás somos nós mesmos. Ele encontra em nós a sua principal base de operação. Então, antes de concluir, eu queria dizer que a gente precisa, quando ouve a palavra, correr para cumprir aquilo que Deus está nos falando. Eu não costumo falar as coisas muito emocionado. E eu não tenho uma preocupação de falar algo que seja palatável. Porque a palavra de Deus, ela cumpre o que ela veio para fazer. Se Efésios 6 está dizendo que nós devemos declarar guerra, é isso que nós precisamos fazer. Então, eu convido você, antes de terminar, a nós começarmos agora. Você quer ser revestido da armadura de Deus? Amém. Você está longe da verdade? Sim. A sua justiça é uma justiça que está em desacordo com a justiça de Deus? Você se sente condenado, mesmo Deus tendo se feito justiça por você? Você não tem paz com os seus irmãos ou com qualquer coisa que seja? O seu interior se move em rebeldia ou em revolta por coisas muitas vezes sem sentido? Você não tem certeza da sua salvação? O convite de Paulo diz: quanto ao mais, revestidos da armadura de Deus. Se nós não sairmos daqui dando um passo inicial de revestimento, de se apropriar da armadura de Deus, cara, ali fora ou aqui dentro pode estar assilado o inimigo. É verdade. Então a gente orar. Amém. Revestivos orando. Cara, comece reconhecendo que a gente está orando a um Deus Santo, que existe podridão no nosso pé. Senhor Jesus. Vamos
pecados que existem na nossa vida hoje, eles não podem servir de base de operação para Deus. Vamos orar. Eu concluí dizendo que as ciladas do diabo, elas não são uma possibilidade, elas são uma certeza. A gente vai sair daqui, na nossa casa, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, quando você estiver a ponto de fazer algo que você sabe que é errado, quando você estiver só com sua namorada, quando você estiver se relacionando com o seu chefe, com a sua chefe, com o seu empregado, com o seu colega de faculdade, se você não estiver revestido da armadura de Deus, que é o próprio Cristo, é muito provável que você caia. Isso é o que a palavra de Deus está dizendo para a gente. Então, haja como aquilo que a palavra diz que você é. Você é alguém que foi regenerado, resgatado. Deus já fez tudo o que deveria fazer. Ele já te colocou num lugar vitorioso. Aquilo que Ele precisava nos dar, Ele já nos deu. Nós só precisamos resistir e nós temos a armadura de Deus. Amém. Revestimos, pois, a armadura de Deus, orando em todo o tempo no Espírito, e Ele termina dizendo: paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos cubra com a sua misericórdia, que a gente possa se encontrar ano que vem, talvez no final, dizendo que a gente teve experiências melhores do que muitas que nós tivemos esse ano. Que nós possamos desfrutar muito mais do que nós desfrutamos esse ano e que em algum momento possa ter sido roubado pelo fato de nós estarmos nus. Então, é um prazer estar com vocês. Amém. E agradecer pela vida de vocês e assim como Paulo dizia, ore por mim. Ore por mim. Em todo o tempo do Espírito, por vocês e pela gente. Amém. Amém. Desculpe pelo